Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Sou Casa. Hoje nós teremos um convidado muito especial, um amigo, um irmão. Vai valer a pena ficar aí, o papo vai ser top. Roda a vinheta. Voltamos, estamos aqui hoje com um convidado muito especial, Jaques Olivato, que é um querido irmão, amigo. E é um prazer estar com você hoje, né, nesse bate-papo no nosso podcast. Jaques, seja bem-vindo e você é o nosso convidado de hoje. Obrigado pelo convite. Gostei muito quando você me chamou e vamos lá, vamos para essa conversa. Vai ser muito bom. Bom demais. Bom, Jaques, como todos que nós entrevistamos, né, eu quero primeiramente, né, fazer essa pergunta, conhecer um pouquinho mais de você. Nós caminhamos já há um bom tempo, mas quem nos ouve, né? Quem é o Jaques, né? Contar um pouquinho da sua história, da sua conversão. Quem é o Jaques Olivato? Bom, vamos lá. Bom, eu sou casado, sou filho de Deus primeiramente, né? Casado com a Karen há 11 anos já. Sou pai do Benício e da Helena. E nós gostamos muito de família grande, Sim. né? E se Deus nos permitir ter mais filhos, nós queremos também. Uhum. Em casa nós temos uma cachorrinha, Mel. E resumidamente minha família é essa. Minha profissão, eu sou profissional da área de TI, hoje eu sou gestor na área de TI. Legal. Lidero um time de 5 pessoas, 4 pessoas atualmente. E formado mais na área de análise de dados. Sobre a minha conversão, eu posso dizer, pastor, que eu não tive uma conversão do nada, assim, algo tradicional que a gente ouve e fala assim, eu tive um encontro com Jesus hoje e minha vida mudou, né? Quando a gente fala de conversão, a gente fala de mudança de trajeto, né? Mudança de rota. Eu posso dizer que comigo foi diferente. Eu lembro do dia que eu fui à frente, falei, aceito esse Jesus. Eu tinha cerca de 10 ou 11 anos de idade. Mas, como eu cresci num ambiente de igreja, sou filho de pastor, então eu cresci nesse ambiente. Então eu posso dizer que ali eu reafirmei o caminho que eu já estava dentro desse caminho, né? Então eu reafirmei a minha fé através desse ato. Né? Então foi aos 10 anos aproximadamente, mas a minha conversão vem dia após dia acontecendo até hoje. Que legal. É legal porque cada um passa por um processo, por um momento, né, por conversão, naquele dia, é marcante o dia, né, Sim. Que Jesus fala com a gente, e tudo é um processo, né, às vezes a resposta é imediata, ou demora um tempinho, né, no seu caso foi assim, né? O tradicional que eu quis dizer é até assim, vou citar o caso do meu pai. Sim. O meu pai, aos 17 anos, ele, por um amigo que chamou muitas vezes ele, e por muita insistência, ele falou, então eu vou. Foi à igreja e ali ele se entregou a Cristo. O meu pai, ele tinha vícios, né? Cigarro, bebidas, né? A história dele é muito linda. E a partir desse momento, ele simplesmente largou tudo para trás e iniciou uma nova vida. Esse é um modelo. Sim. Né? Eu conheço outras pessoas, um amigo muito próximo, inclusive, que ele já me falou. Ele falou, olha, como é sentir algo? Porque eu não senti algo, eu simplesmente decidi seguir a Cristo. Então, ele tomou uma decisão racionalmente e hoje firme, entende o que é a palavra e está vivendo isso. Então, são modelos de conversão que cada um tem que passar da forma que foi determinado pelo Pai, né? Sim. E é legal porque, assim, que nem você falou, é bem algo muito, muito pessoal e personalizado, né? Deus tem algo para fazer, né? Ele vê o nosso contexto, vê a nossa realidade, a nossa história, né? E você, filho de pastor, né? Foi inserido na igreja, com certeza, desde novinho e foi, né? Passando pelo... Já viu muita coisa, ouviu muita coisa, né? Serviu em vários lugares, né? E hoje, fala um pouquinho de você aqui na nossa igreja local, né? Como eu já falei, nós nos conhecemos há 8 anos, já temos uma caminhadinha aí, uma jornada, né?
Você é músico aqui. Fala um pouquinho disso, né? Do seu serviço, né? Você que está inserido na igreja, do seu trabalho ministerial, do seu chamado ministerial. Bom, hoje eu sirvo na base de adoração, lidero a base de adoração. A base de adoração na nossa igreja, ela tem alguns ministérios e acredito que o maior deles é o que envolve a música, né? As bandas, os músicos, toda a parte de áudio, toda essa parte mais técnica, a parte que envolve artes, né? Tudo isso está debaixo desse guarda-chuva que é a adoração. Sim. Então hoje eu sirvo nessa área. Também toco teclado, né? Já toquei outros instrumentos também, mas hoje aqui é só o teclado. Falar em gostar, gosto de bateria, né? Já toquei no passado, hoje eu estou bem enferrujado, não é mais minha praia não. Mas sirvo com muita alegria, tem um time fantástico aqui, o time de adoração aqui é fantástico, posso dizer que é o melhor time do Brasil, tá? De verdade, não tenho dúvida disso. E me sinto honrado de servir ao lado deles. As pessoas que estão com a gente aqui é uma bênção, eu amo servir ao lado deles. Inclusive você, né, pastor? Que faz parte também desse time. Sim. E como que eu entrei nesse meio? Eu posso dizer que foi desde quando eu nasci. O meu pai é músico, sempre foi, legal. Sempre envolvido com a adoração. Por mais que nos contextos que ele passou, não tinha essa nomenclatura, né? A base da adoração, não tinha essa nomenclatura, mas ele sempre esteve envolvido. Ele e minha mãe conta que com poucos meses de vida eles estavam em ensaio, né? E eu estava ali na época, não existia bebê conforto, né? Era diferente, né? Sim, mas sim. tinha um colchonete ali, né? e eu estava ali, o ensaio rolando e eu ali no colchonete. Legal. Então assim, poucos meses de vida eu já estava inserido nesse meio. Então cresci vendo músicos e do lado e querendo estar perto. Meu pai por um tempo tocou bateria, eu não tenho muita lembrança disso porque faz muito tempo, mas o meu pai ele sempre trabalhou na igreja formando novos músicos e eu fui um deles. Que legal. Então ele me ensinou em casa e me deixou aberto, ó, você quer? E teve um momento, eu tinha 7, 8 anos, eu falei, não pai, eu não quero agora. Ele, ok, e beleza. Quando eu tinha 9 ou 10 eu comecei de fato, acho que a idade é essa, tá? Não lembro exatamente. E dali pra frente foi só nessa área mesmo, tá? Então assim, já vi muita coisa. Eu tinha cerca de 15 anos, 14, 15 anos, eu formei uma banda com amigos de igrejas também, cada um era de uma igreja, e parte deles a gente estudava junto e formamos uma banda. Na época, e até hoje, gosto muito de rock, né? Formamos essa banda de rock e a gente criou músicas, tive o privilégio de gravar músicas com eles e foi uma trajetória de quase 15 anos e foi muito bom, muito bom. A gente pôde tocar em vários contextos diferentes, muito diferentes, desde igrejas extremamente tradicionais a igrejas extremamente liberais, contextos que se assusta tanto pelo alto-tradicionalismo ou pelo alto-liberalismo. É engraçado de lembrar o que a gente já viu por aí. E também contextos de igrejas que não tinha nem teto, o lugar era ali aquela telha de amianto ali por cima, e a gente estralando. Você fala da simplicidade, umas bem mais simples, estruturadas e umas simples. Exatamente, né? Outras imensas, bem simples. Né? Então foi uma experiência muito bacana. Junto com isso, eu acho que isso também me ajudou muito. Por quase 5 anos, um dos contextos que eu participava, uma das igrejas que eu frequentei por quase 15, tinha uma separação, tem igrejas em muitas cidades, né? Então tinha a regional. E na regional tinha a banda regional, que fazia os eventos regionais. E eu toquei por um tempo com eles. Legal. Isso também foi um tempo muito bom, até porque o Serginho, que me ensinou muito, ele era o líder desse ministério, ele ensinava muito, tanto tecnicamente quanto a parte espiritual, em se aproximar de Deus. Então ele foi um grande líder nessa área também. O primeiro foi o meu pai, o grande líder dentro dessa área. Que depois te enviou, né? Que te foi o Serginho. ensinou. Teve também, ali na banda de rock, a gente tinha o líder que era o Júlio, que a gente colocou ele como nosso líder ali, mas a gente era muito parecido, muito igual, né? Então, toda sexta-feira a gente se reunia para orar junto, para estar fazendo isso junto, e foi um tempo muito bacana.
E aí depois eu me inseri de fato, né, no contexto mais local e dentro da igreja mesmo, e estou até hoje vivendo essa atmosfera. Que legal. A gente vê, né, a paixão que você tem, né, assim, como líder da base, né, e como você falou, a base de adoração, ela tem os seus ministérios, né, tem as suas demandas, tem ali, enfim, envolve muita coisa, né, muita coisa. E também essa equipe, né, que está por detrás desse podcast, que é uma galera sensacional, Demais. Tiago Machado, Marcelo Demais. Pavão, o Donizete, né, e Os também melhores. o pessoal são top demais, né? E é bom porque, assim, a gente vê o crescimento de cada um, a gente está desenvolvendo, vê o pessoal chegando, pessoal que às vezes não tem muita familiaridade com o instrumento, é incentivado a aprender, né? Aí, o pessoal que chega já, né, assim, já sabendo, vamos dizer assim, é tratado mesmo com amor, com respeito, enfim, não tem diferenciação, né, de cuidado. E é uma família, né, Jaques? É uma família. A equipe de louvor, as bandas, né, o pessoal que serve conosco, é realmente uma família e é bom demais ver eles crescerem, desenvolverem. E você faz muito parte disso. Por quê? Porque eu sempre digo, né, você tem pastoreado eles. E isso é bom. Isso ter alguém que cuida deles, do coração deles, não só daquilo que eles fazem, né, exercem aqui, mas do coração deles, né? Isso é bem legal. E bom demais ouvir ter essas experiências. E deixa eu te perguntar uma coisa para você. Estamos numa série, né, chamada, né, Feridos pela Igreja, e temos assim vivido experiências assim extraordinárias, né? É um assunto muito delicado, é um assunto assim muito complexo, né? Mas nós não queremos, na verdade, a intencionalidade nossa é trazer cura, né? Eu fui ferido, também feri, né, pela minha religiosidade, pela minha orfandade, né, enfim. E nós estamos vendo que realmente Deus tem dado a nós esse cuidado. Muitas pessoas estão chegando, né, até pessoas que há um bom tempo não pisavam em igreja evangélica, realmente tem trazido cura, porque essa série não é primeiramente para nós, né? Deus tratar o nosso coração, sermos uma liderança saudável, uma liderança em amor. Então, primeiramente é para nós, depois para os outros, né? E aí o que eu tenho percebido nessa série é assim, Deus fazendo muitas conexões, né? Muitas conexões importantes. E a pergunta que eu faço a todos é o seguinte: Jaques, mesmo desde pequeno inserido na igreja, todo o contexto da igreja, você já se feriu? Conta um pouquinho para nós aí. Sim e não. É complicado, né? Sim. É um tema bem complicado, tem sido muito renovador para mim, porque a gente começa a voltar à memória de tudo que a gente já viveu dentro da igreja, do contexto igreja, instituição, né? E foi muita coisa, muita coisa. Se eu começar a contar aqui, esse podcast vai levar 5 dias. Mas por que sim e não? Porque refletindo no último mês para cá, olhando para mim, para minha vida, para o meu contexto, tá? Eu pude perceber que muitas das coisas que eu, naquele momento, entendi que eu fui ferido, na verdade, hoje eu olho para aquele momento e entendo que talvez fosse alguma imaturidade da minha parte. E eu vou citar alguns exemplos aqui também, né? Mas relacionamentos são complicados. A gente está vendo, já foram 3 domingos, né, falando sobre esse tema, e a mensagem que está sendo pregada aqui, ela tem muitos exemplos práticos, né, e muitos conselhos, né, que são importantes. E aí a hora que eu olho aquilo, eu estou lá, eu estou vendo, todos esses conselhos servem para, na verdade, qualquer tipo de relacionamento. Sim. Eu olho lá, serve para um relacionamento entre irmãos, serve para um relacionamento entre cônjuge, serve para um relacionamento, inclusive, igreja. Por quê? Porque são pessoas. Sim. Né? E aí vou além ainda, pastor. Quando eu não estou aqui, dentro das 4 paredes que a gente chama de igreja, o contexto, igreja, instituição, eu estou no meu trabalho. Eu estou em qualquer outro lugar. Quem eu sou ali? Eu sou a igreja. Sim. Se eu falo algo que possa ferir alguém ali fora,
a igreja está ferindo aquela pessoa. Uhum. Se a gente parar para pensar nisso, Uau, sim, sim. eu sou a igreja lá fora ferindo alguém. Faz sentido, sim. Então, é muito abrangente. Até pelo aspecto que você fala, no sentido de comportamento, de testemunho, né? Exato. E quando a gente fala de feridas, isso está muito voltado para a liderança. Muito voltado. Sim. E ser um líder, você sabe muito bem disso, não é fácil. Né? Se a gente pensar que o líder, qual que é o papel dele? Tomar decisões o tempo todo. Tomar decisões. E decisões são assim, ó, eu tenho uma opção aqui e uma opção aqui. Se eu tiver só 2 opções, eu tenho 50% de chance de errar. E o tempo todo tomando decisões. Então não é fácil também para o lado do líder. É claro, né, pastor? A gente sabe de pecados e situações em que não condizem com a palavra. Claro, aí isso tem que ser denunciado e está fora de cogitação. Sim, sim. Mas muita coisa são homens tratando. A igreja ela é de Cristo, mas é administrada por homens que são homens falhos aqui ou em qualquer lugar. Claro. Né? Então, acho que é dessa forma. Então, sim e não. Entendi. É legal você falar isso, porque assim, com certeza, como pessoas, né, que nem a gente sempre fala, né, a obra-prima que Deus usou para estabelecer, né, que Cristo usou para estabelecer a sua igreja foram pessoas. Pessoas são falhas, né, pessoas erram, pessoas muitas vezes não estão bem no dia, né, enfim, tem situações, diversas situações, são bombardeadas, né, enfim, de tantas coisas. E às vezes as pessoas não estão bem. Então pessoas são pessoas e são falhas. E é legal que quando você diz que já se feriu, justamente porque você está inserido, né? Imagina só, se a obra-prima que Jesus usou para instituir a igreja na terra foi pessoas, imagine um monte de gente junta, né? Vai ter problema, vai ter situações, né? Eu costumo dizer que na nossa família biológica, nós temos algumas coisas para ajustar. Né? Somos casados, temos filhos, temos decisões a tomar e a gente não acerta em tudo. Na igreja é a mesma coisa. Só que há um grande segredo aí que você está falando. Há uma intenção do coração de fazer o certo. É isso que é a grande chave, é onde Deus vê a intenção e a motivação. Então, se a gente tomar a decisão buscando, Senhor, me ajuda, a gente não vai ter êxito em tudo. Só que, na verdade, quando você faz algo que de maneira assim, que não é a correta, até as pessoas que verão isso, o nosso cônjuge, os nossos filhos, as pessoas que estão conosco na igreja, no nosso contexto, elas vão entender, olha, eu conheço o caráter dele, né, ou dela, então ele errou, então não estou dizendo no sentido de coisas assim, né, absurdas, né, enfim, mas é legal, e quando você fala que sim e que não, é legal isso, porque traz esses dois paralelos, né, de que se não foi ferido, pode ser que seja porque você é líder, né, de uma base, que é uma equipe grande, né, porque envolve muitas coisas, né, e também pode acontecer que alguém te fira, né, no contexto igreja. Então, assim, a gente tem que estar vigiando o coração, né, e é uma coisa, assim, muito importante, ao mesmo tempo você está de um lado, você pode se ferir como pessoa, mas você está do outro lado que você é um líder e pode também ferir pessoas, né? Então é uma questão. E diante disso que você nos contou, qual é um testemunho que você pode nos dar no sentido assim, qual foi os apontamentos, qual foi o posicionamento que você teve para realmente buscar essa cura? Né? Porque são vários anos que você está inserido na igreja, né? Você serve comigo aqui, você serve a igreja local. Então, qual que é uns apontamentos que você pode falar assim, olha, meu posicionamento de cura foi esse, eu posso dar um breve testemunho sobre isso aí. Pastor, eu sou, como que eu posso dizer, eu sou muito preto no branco, né? Você me conhece bem. Para mim, 1 mais 1 é 2, a não ser que seja a matemática de Deus, né? Que daí não é mais exatas. Então, assim, para eu dar um passo, para mim tem que fazer sentido, a não ser que o Espírito Santo fale e vai. Então, eu acredito que essa sensibilidade a gente tem que buscar. Legal. Por que eu falo sim e não? Sim, se eu voltar anos atrás e na maturidade que eu tinha na época, eu entendo que sim, me senti ferido lá atrás. Hoje, olhando para a situação, eu falo, espera, acho que eu não estava pronto para ouvir aquilo, mas também foi maturidade de quem me feriu.
Então tem os dois contextos, Sim, né? sim. Pessoas lidando com pessoas, né? Então assim, um exemplo, né? Eu já fui, por exemplo, convidado a participar de uma determinada igreja, num determinado local. Já ofereceram dinheiro, cargo, mas eu sei que toda a motivação era por conta do meu talento. Porque eu tocava teclado e tal, e espera, se eu não estivesse focado no que o Espírito Santo tinha me conduzido, tinha me falado, faz, eu teria aceitado, porque era interessante. Sim. Eu gosto de tocar, Sim. né? Eu gosto de fazer isso. Mas não, na hora que eu ouvi, primeiro eu senti um choque. Falei, nossa, por dentro assim, eu ouvindo. Aí parece que alguma coisa falou assim, ó, não foi isso que eu te mandei fazer. Aí eu falei assim, olha, não é isso que eu estou buscando, obrigado, Deus abençoe. E saí. Certo. Então assim, eu poderia também ter uma outra situação ali. Eu saí ferido com essa pessoa, mas não, eu converso com essa pessoa normal e está tudo bem, foi aquele momento, foi aquela situação. Sim. Eu acredito, pastor, que é sempre olhar para o alvo. A gente tem um propósito, por isso que eu falei que eu sou muito lógico, né? Sim. Se na Bíblia diz que eu tenho que olhar para Cristo, é para Cristo que eu vou olhar. É isso. Então eu não posso olhar para homens, né? Independente de quem seja. Eu sei, e volto a dizer, né? Existem pessoas muito feridas por situações feridas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, por situações terríveis. Eu sei disso. Tem pessoas muito próximas de mim, Sim. tá? que já passaram por situações muito complicadas. Mas a gente precisa se autoavaliar sempre. Verdade. Para entender. Sim. Aconteceu algo de errado. Se foi com liderança, chegar na liderança, não simplesmente virar as costas e ir embora. Sim. Né? Sim. Chegar na liderança, falar o que está acontecendo, se expressar, falar, olha, é isso, eu não concordo com isso ou com aquilo, e Deus está me levando para lá, se for realmente Deus. Isso. Né? Você citou aí, então, como líder, né? Em uma situação de uma pessoa próxima também, que tomou uma decisão junto comigo, de vir para cá, inclusive, há 8 anos atrás, 7 anos atrás. E eu fui muito claro, Deus falou muito claro comigo qual decisão eu tinha que tomar. E tomei a decisão e estou aqui, né, por vontade do Espírito Santo. Uhum. Eu só vou sair quando o Espírito Santo falar assim, sai. Sim. Né? Porque foi a ordem dele, ele não mandou eu sair. Então, muitas vezes volta muito pro eu, volta para minha vontade. Uhum. Olhando para o outro lado, do líder também, aquele líder que faz aquilo que é muito errado, muitas vezes ele está fazendo porque é benéfico para ele também. E aí o voltar atrás e deixar de receber aquilo que é benéfico para a carne, ele também não consegue. Então tem os dois lados, o que fere, o que é ferido. O que é ferido tem que entender que aqui são homens, e o que fere tem que entender, pera, isso aqui é a igreja, isso aqui não é meu, isso aqui não, né? Então, me perdoa. Então, assim, eu sempre procurei olhar dessa forma, e de forma muito humilde, se você me feriu, eu tenho que chegar em você, pastor, e falar assim, pastor, olha, aquilo que aconteceu assim, ó, eu entendi direito, porque eu posso estar errado também, né? Eu entendi direito, mas isso é hoje. Há 10 anos atrás eu não era assim. Sim. Sim. Eu era de uma banda de rock, eu era adolescente e eu queria, né, quebrar tudo, né? Eu era assim. Uhum. Então, assim, as coisas vão mudando e a gente vai aprendendo. E eu vou aprender até quando eu for me encontrar com Cristo. Você não tenha dúvida, né? A gente vai amadurecendo, né? E é muito disso também, é entender o contexto. Se você tem um ambiente que é família para você, você tem liberdade de falar dos seus problemas, porque o que acontece também é muito disso, né? Às vezes as pessoas, eu me feri, só que ela não é leal, ela não é sincera para falar assim, olha, eu estou passando por isso, porque, gente, que a gente diz aqui sempre, né? Nós pastoreamos pessoas livres. Então o que acontece? Tem esse contexto também, que é muito bem colocado, que você falou aí, no sentido assim, a pessoa às vezes está com uma dúvida, ou não está entendendo muito bem, ou então
a primeira coisa que ela faz, ela se isola, né? E ela não chega, não abre o coração, não quer ser tratada de algumas coisas, né? Porque quando nós estamos no ambiente familiar, nós queremos o bem-estar do próximo, tá? Isso é fato. Só que muitas vezes nós não sabemos que a pessoa está passando por aquilo. Nós vemos, às vezes, na celebração, tudo bem, tudo bem, tudo bem, e a pessoa vai embora e a gente, às vezes, até entra em contato, não, tá tudo bem, só que a pessoa já não tá, e ela, ao invés de ser sincera, olha, você falou isso, que eu não caiu bem, né? Ó, eu vi aquilo, tal, né? E muitas vezes as pessoas, elas não têm não querem ter essa liberdade, às vezes não veem essa liberdade na liderança, né? Por isso que a gente sempre diz que nós somos acessíveis, nós queremos ser acessíveis, mas respeitamos aqueles que realmente, até chegar em nós, tem uma barreira muito grande. E isso, na verdade, quanto mais família nós sermos, mais liberdade, né? Mais liberdade vai ter as pessoas de conversar, de falar, de abrir o coração. E podemos minimizar muitas coisas com o bate-papo. Que nem aqui, sim. olhando no olho, né? Orando. Olha, pode ser sincero, pode falar, porque às vezes as pessoas têm medo de falar, viu, Jacques? Eu percebo que em alguns contextos, não vou falar para o pastor, porque, ou então para a liderança vai me olhar com maus olhos, vai, né? Então cria-se uma orfandade tão grande que a pessoa, ela está ali, né? Apenas para frequentar, porque quando ela começa a entender que família não se frequenta, se pertence, ela vai entender o seguinte, que ela, mesmo com os problemas que ela tiver, ela vai ter a liberdade de chegar na liderança, ser tratada e tratar muitas vezes a própria liderança. Que Exato. nós não somos donos da verdade, quem é dono da verdade é Cristo, e a igreja é dele, né? Então tem muito a ver o que você está falando, de pessoas que às vezes elas se fecham, elas vivem dentro de si, daquela turbilhão de emoções, e não é leal para sentar, para conversar, para trocar uma ideia, né? Por isso que o discipulado é importante, né? Vai revelar o que está no coração, né? E isso, essa sensibilidade da liderança também é importante. Muito. Né? Pensando num contexto mais religioso, né? No passado, lá eu também já fui excluído do louvor. Você também foi? Fui, já fui O excluído que do você louvor. aprontou, hein? Brincadeira. É um momento que eu posso dizer assim, eu fui ferido pela igreja, né? Lá no passado. Da mesma forma, se eu olhar hoje, eu fui imaturo, tá? Sim. Por que eu falo isso? Eu tocava tudo, participava do louvor, né? Nem lembro exatamente a época assim, mas com a minha banda de rock a gente ia gravar um clipe e eu queria deixar meu cabelo grande. No contexto em que eu participava, na igreja que eu participava, não podia. E eu comecei a deixar. O pastor falou uma vez, falou duas, eu falei, não, é só até o clipe e tal, tentando... Tá errado, né? Sim. Cortou do louvor. Ok. A minha posição naquele momento foi de rebeldia, eu estava errado. Por que eu estava errado? Olhando hoje, eu vejo que eu estava errado. Pastor, aqui no Brasil, se eu for no mercado e eu roubar alguma coisa lá, minha ficha é limpa, vou roubar alguma coisa, nem preso eu vou. Eu vou pagar com cesta básica, com ação social por algum tempo, né? Réu primário, né? Basicamente é assim que funciona. Não entendo de leis, mas até onde eu sei é assim que funciona. Se eu fizer a mesma coisa lá na Arábia Saudita, naqueles países, decepam minha mão. Mas eu estou dentro de um... Eu não posso chegar lá e falar que isso é injusto porque no Brasil não é assim. Eu estou dentro de um contexto que lá é assim. Se você roubar, Ou assim seja, que você acontece. se submete às leis. Exato. Então eu estava do dentro de um contexto que estava muito claro. Tinha um estatuto que isso não podia. Eu quis fazer. Então, eu tenho que me enquadrar dentro daquilo que eu quero. Já existem várias igrejas, vários contextos já para que eu consiga me encaixar aqui. Olha, isso aqui... Isso mais voltado para a parte religiosa, né? Sim. A Bíblia é uma só, a igreja é uma só. Né? Mas eu me lembrei disso. E um outro exemplo clássico que a gente vê muito acontecer é assim... Lembrando que eu não estou minimizando quem realmente foi ferido. Sim. Né? Existem casos e casos, existem Claro. situações de ferimentos terríveis, né? Que a gente acompanha. Isso tem que ser denunciado, tem que acabar, em nome de Jesus. Amém. Sim. Mas tem casos que... não é interpretado como ferimento da igreja, mas não é. Por exemplo, o pastor passou reto por mim e não olhou na minha cara, me feriu, sabe assim? Sim.
Ou então, nossa, eu canto e, nossa, nunca me colocam para cantar, nunca me escala, Estou citando um exemplo, né? Sim. Mas a igreja, seja ela qual for, ela tem regras, ela tem uma trajetória. Nós temos aqui, né, uma trajetória que a pessoa precisa seguir para se enquadrar dentro das regras que existem. Sim. Ali. A igreja, ela é organizada. Claro. Né? Então, esses casos, eles precisam ser revistos, porque a pessoa tem que olhar para dentro de si e falar, espera, eu estou entrando num contexto e eu quero pular etapas. Não, vou respeitar a regra. Então, isso não é ser ferido pela igreja. Isso. Então, a gente tem que separar muito bem isso. E para aquele que foi ferido, a solução é Cristo. Não adianta, a gente não tem como ser curado de outra forma ou em outro lugar. É verdade. É só em Cristo, na igreja. É verdade. E é um detalhe bem legal que você comentou, Jacques. Assim, a gente vive muito disso. As pessoas que às vezes elas chegam, né, de outros contextos, ou ela se converte aqui, aceita Cristo aqui, e ela já vem com histórico de dons, né, de alguns talentos, né, e na igreja é desenvolvido os dons, né. Nós somos uma igreja que ela também tem essa prática, né, de extrair das pessoas os dons que ela tem, as habilidades que ela tem, e canalizar para o reino de Deus, né? Então ensiná-la que isso ela vai usar, né, para a glória de Deus e tudo mais. Vamos colocar então um exemplo de músico, tá? Que é um contexto mais assertivo nosso, né? O qual você vive. As pessoas às vezes chega um músico novo, uma pessoa nova, enfim, e ela quer ser inserida, obviamente, porque você sabe, as pessoas querem servir, né? Mas às vezes chegam feridas, ou às vezes acham que estão feridas, ou então, enfim, vê uma oportunidade, né, de um ciclo novo. Ok, não tem nada de errado nisso, desde que né, a pessoa acertou, certinho veio, em paz, tá tudo bem, a gente vai caminhar, ok. Só que ela tem que entender que há processos, né? Sempre é processo, como estamos falando. Ela vai ser inserida, ela vai ser recebida como novo membro, ela vai passar pela integração, né, o curso de integração, ela vai participar da escola de discípulos, ela vai participar de um GP, ela vai participar das celebrações. Então, é bem legal isso, porque eu falo do nosso time, do time do Viva Music, assim, a gente vê o comprometimento deles, não só quando estão de escala, né, mas... Pode continuar. Desculpa aí. Não, eu também quase que eu fiz isso, cara. É embaçado aqui. Igual a gente vê no nosso time, no Viva Music, as pessoas, a gente vê nelas o comprometimento, que eles não vêm só quando estão escalados, mas eles são ativados no meio da semana, né? Nós passamos devocionais, nós nos reunimos, enfim, fazemos reuniões, enfim, sempre quando temos oportunidade eu vejo você sempre conversando com o outro, chamando, e aí, como é que tá? Então isso é o cuidado, isso é bom. Agora, não só da parte de louvor, mas qualquer pessoa que chegar no nosso contexto, ela vai ser cuidada. Primeiro ela vai passar por uma conversa, né? Nós vamos entender um pouco da história dela. Isso é bom, né? Não que ela não vá ter lugar aqui, porque uma coisa que a gente sabe é que a igreja ela tem espaço, ela tem lugar, ela tem, né, ofício, ela tem serviço demais. Então esse é o cuidado. Então, muitas vezes, por que eu estou falando isso? Para pegar o seu gancho, no sentido assim, a pessoa às vezes chega e não espera, não quer esperar esse processo. Aí ela sai falando, não deram oportunidade, não me deram, mas não é isso, a gente precisa conhecer. O pastor Carlito diz assim, a gente só dá nome para filho. Né? Então assim, a verdade é o tempo que você precisa de conhecer a pessoa, de ver o que ela faz, porque é muita responsabilidade. A gente constrói um trabalho assim em Deus, querendo ser assim o mais correto possível, o mais santo possível no aspecto, né, da espiritualidade, né? Ser algo organizado, mas dar total vazão ao Espírito Santo, né? Então esse processo que as pessoas têm que entender que às vezes não. Até porque a igreja é relacionamento, né? Total. Então não tem como uma pessoa que não conhece ninguém começar a exercer algo sem ela se relacionar com as pessoas. Então o processo ele existe, né? A trilha da maturidade que a gente chama aqui, ele é importante. E por isso que a gente sempre traz conexões, faz sempre momentos
para as pessoas conhecerem umas às outras, né? Isso é bom. E outra, como eu sempre digo aqui, né? A gente depender da nossa espiritualidade apenas, né, no culto de domingo, não tem nem cabimento, né? E também relacionamento só no culto de domingo não dá. Então a gente proporciona alguns encontros, né, para ter essa intimidade, esse relacionamento, que cristianismo é relacionamento, né? Isso é importante. Bom, falando um pouco de família então, queria já pegar um ganchinho também em relação à família espiritual, tá? Nós valorizamos muito aqui a família espiritual, que é composta por famílias biológicas, né? Então, em relação à família espiritual, Jacques, o que você tem a nos dizer, quem está nos ouvindo, tem a nos dizer, você inserido, líder da igreja, né? Aqui tem me ajudado muito, é um confidente, é um amigo, né? Um servo de Deus, um ministro aqui da casa. Como que você vê a igreja como família? E como que você pode, na sua vivência, sua experiência, termos uma comunidade, uma família espiritual saudável? Como que você vê isso? Na verdade, eu vejo a família espiritual bem parecida com a biológica, né? Se a gente sair um pouco da nossa casa e olhar para os familiares, né, abrir um pouquinho mais, a gente vai ver que tem aquele que só aparece nas festas, tem aquele que está em tudo, tem aquele corintiano que só quer falar do Corinthians, mesmo do jeito que está hoje, né? Mas quer só falar, né? Então, o brincalhão, aquele que é mais sério, né? O bravo, o vô lá que não quer que ninguém mexa com ninguém, ou aquele vô que quer brincar com os netos o tempo todo, mas os netos nem quer mais e não aguenta mais, me tira daqui. Enfim, o sanguíneo, o melancólico, o colérico, né? Enfim. Tá tudo junto na família fleumático, biológica e na espiritual. Né? Na igreja a gente encontra todas essas pessoas, né? Então, assim, acho que uma coisa muito importante é a gente sempre se colocar na posição do outro. Porque nós somos diferentes. Pastor, eu não cresci com ninguém assim que é gêmeo, que cresceu assim, mas assim, eu e meu irmão nós temos pouca diferença de idade. Nós crescemos no mesmo lar, criados pelos mesmos pais, da mesma forma. Como você nasceu primeiro, foi um pouco diferente. Talvez, né? Mas assim, se a gente pegar gêmeos que cresceram no mesmo lar, no mesmo instante, nasceram junto e situações que eles veem juntos, cada um absorve diferente. Verdade, fato. Então, seja positivo ou negativo. Então, imagine dois irmãos ali, mesma idade, na mesma casa, ele vê um pai violentando a mãe, batendo na mãe. Um vai absorver de uma forma, outro vai absorver de outra. Ou vê coisa muito boa, os pais se dando super bem e tal, e um casamento alegre, uma família, um vai ver de uma forma, outro vai ver de outra. Sim. Na igreja também é assim, a gente vem aqui para se alimentar, a mensagem, a Bíblia, ela é entregue todos os domingos, nos eventos extras é sempre a Bíblia que a gente leva, e um vai absorver de uma forma, outro vai absorver de outra. Nas reuniões, quando tem que falar algo mais duro, um vai absorver de uma forma, fala, nossa, eu tenho que mudar nisso. Outro vai falar assim, ele foi bravo comigo. É assim, as pessoas são diferentes. Mas naquele que se sentiu ofendido, a pessoa que chegou um pouco mais firme, precisa também chegar ali e falar assim, olha, eu te falei aquilo por causa desse contexto, assim, assim, porque são diferentes. Faz sentido. Diferentes. Eu sou diferente, você é diferente, nós somos diferentes. Então, se colocar no lugar do próximo é muito importante. Não tem nada que não possa corrigir a família, o relacionamento em família, que não esteja na cruz. Jesus levou tudo. Uau, verdade. Então, assim, sobre as feridas dele, nós já fomos sarados. Amém. Acabou. Lá em 2 Coríntios diz que nós somos de todos os lados esmagados, né? Sim. Perplexos ali, mas não desanimados. É verdade. Vamos continuar. A igreja ela tem que continuar. A igreja é imparável, né? Imparável. Ela é um organismo vivo. Como eu disse, eu estou no meu trabalho, eu sou a igreja ali. Então a igreja está em todo lugar e a partir do momento que eu olho o próximo, ele é meu irmão, ele é minha família. A gente costuma chamar aqui, né, de família viva, né? Então, família casa viva. Então isso é legal, isso é legal, porque eu trato o próximo
como se ele fosse realmente meu irmão de sangue. Isso é maravilhoso. E o pastor Laurindo, né? Sim, Saudoso pastor saudoso. Laurindo, aprendi muito com ele. Ele contou uma história uma vez que me marcou muito, que diz respeito disso. Ele falou assim, ó, você está andando, aí seu olho não vê que tem um poste ali e você bate a cabeça no poste. O que você vai fazer? O seu olho falhou, o seu olho errou. O que você vai fazer? Você vai arrancar o olho e jogar fora? Não vai fazer isso. Sim. A família é a mesma coisa. Uhum. Então, se eu tenho na minha família biológica alguém que falhou, que errou, que foi para um caminho que não é o correto, eu não vou deixar de ser família. Exatamente. Continua sendo família. Exatamente. Vamos tentar conviver de outra forma, vamos tentar resolver isso. Na igreja é a mesma coisa. Eu não vou descartar ninguém. A gente não pode descartar ninguém. Então a gente tem que se achegar, tratar, porque todos são importantes. É que você está falando uma coisa bem... Faz todo sentido, Jacques. Todo sentido. Por quê? A gente vê como nossa família biológica, né? O nosso cônjuge, por exemplo, é diferente de nós, né? A forma de receber, a forma de doar, a forma, né, de reagir a um problema, né? Enfim. Então, não é por desajustes que nós vamos separar, quebrar uma aliança do nosso cônjuge. Ó, você não pensa igual a mim, você não faz igual a mim, então acabou. Não. Na igreja é a mesma coisa, nós temos uma aliança. E essa aliança, ela foi feita por Deus, né? Enfim, a igreja é a noiva de Jesus. Por isso que nós precisamos nos conectar e entender o seguinte: se há desajustes, vamos sentar, vamos conversar, vamos alinhar, vamos, né? E ser família. E ser família é muito desafiador, né? Porque muitos desafios, há muitas coisas para ajustar, mas o que nos une é o amor de Cristo, não é? É o amor, é a fé, é o pertencimento, é a paternidade, é aquilo que nos une. Nós temos um propósito, uma visão de sermos igreja, né? E de alcançarmos outras pessoas para pertencerem a essa família espiritual, não é? Porque os nossos olhos também precisam estar para aqueles que não ainda são filhos de Deus, né? Não se identificaram ainda, né? Vamos à busca dessas ovelhas que às vezes estão perdidas, nossos irmãos, né? Que estão precisando dessa palavra de esperança e dessa vivência na igreja, mas de forma saudável, né? Isso é muito legal. E essa busca por pessoas que não estão, ela acontece desde lá da primeira igreja, né? E sempre vai acontecer, até porque o fim. Quem está inserido sabe o quanto isso é saudável. É verdade. A igreja é saudável. Então, o que eu quero para aquele meu amigo, para aquela pessoa que eu chamo, que eu quero algo bom para ele. Eu não estou oferecendo algo ruim. Não, eu quero que ele sinta o que eu sinto, eu quero que ele viva o que eu estou vivendo. Então, a igreja é boa. Porque ela tem esse senso de pertencer a Deus, né? E estar no ambiente de crescimento, né? Um ambiente que pessoas imperfeitas, mas tem o desejo, a intencionalidade de amar a Deus, de servir a Deus, né? Amar a Deus, né, sobre todas as coisas, né? E o nosso próximo como a nós mesmos. Então esse amor é o que cativa. E se o pastor Carlito também faz assim, diz assim, ele fala assim, ó: o ambiente seleciona as pessoas. Então, se nós tivermos aqui o ambiente da graça de Deus, o ambiente de realmente querermos fazer o correto, de amarmos as pessoas, né? De fato mesmo, de prática, isso vai trazer o desejo das pessoas que estão, convidar as que não estão, né? E aqui vão ser muito bem recebidas, vão ser amadas, né? E vão receber uma palavra de transformação. Isso é fantástico, né? E a gente está caminhando já para o finalzinho, né? Porque o papo está top demais. Mas, Jacques, diante disso que estamos vivendo, de todo esse bate-papo, né? Muito bom, muito inspirador, diante daquilo que falamos nesse tempo, as pessoas estão nos ouvindo. E o que você daria de apontamentos, né, para ajudar essas pessoas que estão desigrejadas, que se feriram, que se sentem no estado de estarem feridos mesmo, de se isolar e não quererem mais estar
fazendo parte, né, da família de Deus, né, não de uma instituição física, de uma instituição apenas, mas do corpo de Cristo. A gente costuma dizer que se na igreja, né, no corpo de Cristo, ela foi ferida, né, ou na instituição ela foi ferida, é somente no corpo de Cristo que ela é sarada, curada, né, e ela consegue avançar na sua vida espiritual. Mas muita gente estão em suas casas, às vezes num estado mesmo de feridas, de traumas, de decepções, e lá no fundinho delas, com certeza está esse desejo de voltar, né, para a casa de Deus. Então, o que você poderia falar para nós aqui, quem nos ouve, né, direcionado a quem nos ouve, para voltar a ser família, para voltar à igreja, dar esse resgate? Fala para nós aqui. Bom, querido, a primeira coisa que eu tenho para te dizer, Jesus não é assim. Tá? Eu não sei o que você viveu, o que te feriu ou quem te feriu, mas Jesus não é assim. A igreja, ela não fere ninguém. A igreja de Cristo, ela não fere ninguém. As pessoas, sim. Né? Mas independente do que você tenha vivido, Jesus tem o melhor para você. Vá para a Bíblia, vá para a palavra. Lá é o melhor caminho. Jesus sempre vai ser o melhor. E eu, como bom músico, né, eu trouxe um exemplo aqui, um cabo. Uau. Beleza? Então, gente, eu vou ilustrar algo aqui para você. Pensa que isso aqui, essa parte do cabo aqui, é a sua vida, é a nossa vida. E a eternidade, ela é para trás e para frente, né? Então, a gente começou a viver, e aí tem uma eternidade toda para frente ainda. Muita coisa para frente, é infinito. Uau. É muito grande, não tem fim. Então, não deixe uma ferida fazer você perder todo o restante da eternidade, entendeu? As suas feridas já foram levadas lá na cruz. Jesus, se você olhar para a história de Cristo, eu não vou nem olhar para as feridas físicas do que ele passou, de todo o contexto que ele passou. Mas Jesus foi ferido pela igreja, nesse contexto. A igreja recusou Jesus, e Jesus trouxe salvação, ele teve compaixão. Uau. Então, o caminho sempre é Jesus. Olha para Jesus, volte para Jesus, ore sinceramente. Eu não sei qual que é o horário que você está assistindo agora, mas na sua casa, ajoelhe e ore sinceramente a Deus. Fala, Deus, eu estou te entregando essa minha dor, essa minha ferida, e eu sei que o Senhor já levou tudo e eu preciso administrar isso, eu não consigo sozinho. É o Espírito Santo quem vai administrar. Busque um ambiente que te acolha nesse momento, para que você consiga achar esse caminho. E nesse processo de maturidade, eu me coloco, se em algum momento eu te feri, se você já participou do meu time aqui, da minha equipe em algum momento, e eu te feri em algum momento, me perdoe. E me procure também, além de me perdoar, me procure. Porque é importante isso, talvez eu nem saiba, né? Mas é importante para que a gente mantenha isso no reino espiritual, tudo certo, tudo correto. Uau. Busque a Jesus. Amém. Jax, top demais, um excelente papo, é bom caminhar com você. Eu costumo dizer que caminhar com gente assim, o nosso fardo fica mais leve, a jornada fica mais fácil de caminhar, né? E você é um querido amigo, né? Obrigado, que Deus abençoe você, toda a sua família, né? A Karen, as crianças, a Mel, que Deus abençoe sua casa biológica, e é um prazer servir o reino de Deus com você, tá? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus realmente te empodere com o Espírito Santo, te capacite cada vez mais, te use para os propósitos dele, tá bom? Amém. Então foi muito bom estar com você aqui, muito obrigado de coração. Amém, obrigado, pastor, foi uma honra, de verdade, você sabe que estou aqui para servir. Amém. Amém, obrigado. E a você que nos assistiu, é um prazerzaço tê-los conosco. E se você quer nos conhecer melhor, somos a Igreja Casa Viva aqui de Americana. É um prazer receber vocês. Nós estamos aqui aos domingos, às 9h30 da manhã e às 18h30, tá bom? Venha nos conhecer melhor, estamos aqui de portas abertas para te receber. Que Deus te abençoe, juntos pelo Rei e pelo Reino.